Talvez você já tenha ouvido isso de um médico, de um amigo, ou até dentro da própria família. Olha, cuidado com o açúcar, porque depois dos 60 o risco de diabetes aumenta, e aí às vezes bate um medo, né? Medo de remédio, de restrição, de perder a liberdade de comer o que gosta. Mas hoje eu quero conversar com você de um jeito diferente, com calma, com carinho e com esperança, porque a alimentação pode ser uma grande aliada para prevenir o diabetes, mesmo depois dos 60. Não é sobre perfeição, é sobre escolhas um pouco mais conscientes, todos os dias. E você já parou para pensar o que seu corpo está tentando te dizer quando você sente muito sono, muita sede ou muita fome o tempo todo? Neste vídeo, eu vou te mostrar 5 hábitos alimentares que previnem diabetes naturalmente aos 60 a mais, de forma simples, possível e humana. Fica comigo até o fim, porque talvez a mudança que você precisa não está em cortar tudo, e sim em cuidar melhor de si mesmo. Imagina o seu corpo como uma casa com fios elétricos fininhos, delicados. O açúcar do sangue é como a energia que passa por esses fios. Se a energia vem na medida certa, a casa funciona bem. Luz acende, geladeira liga, tudo flui. Mas, se a energia vem demais, o tempo todo, os fios começam a queimar, a danificar aos poucos. É isso que o excesso de açúcar pode fazer com o corpo. Machuca por dentro, devagarinho. E eu te pergunto, você tem cuidado da instalação elétrica do seu corpo ou tem deixado ela sobrecarregada dia após dia? Quando a gente entende isso, fica mais fácil olhar para o prato não com culpa, mas com responsabilidade amorosa. Vamos entender rapidinho o que está em jogo quando falamos de diabetes. O açúcar do sangue, a glicose, é a energia que o corpo usa para viver, andar, pensar, respirar. Quem ajuda esse açúcar a entrar nas células é um hormônio chamado insulina, produzido pelo pâncreas. Quando a gente come demais, especialmente muito açúcar e farinha branca, o corpo precisa trabalhar mais e mais. Com o tempo, ele pode ficar cansado e aí o açúcar começa a sobrar no sangue. Já sentiu muito sono depois de comer, como se a energia tivesse despencado do nada. Isso pode ser um sinal de que o corpo está tendo dificuldade em lidar com o que entrou. Se esse açúcar sobra por muito tempo, ele começa a machucar os vasos sanguíneos, os nervos, a visão, os rins. E é aí que aparecem as complicações que dão tanto medo. Mas aqui vem a parte boa. Mudar hábitos alimentares ajuda o corpo a trabalhar melhor, diminui a sobrecarga e pode prevenir, adiar ou controlar o diabetes. Agora, vamos falar de alimentos que podem ser aliados poderosos. Primeiro, os grãos integrais, como arroz integral e aveia. Eles liberam energia mais devagar, evitando picos de açúcar no sangue. Você pode substituir parte do arroz branco pelo integral, ou colocar aveia na fruta. Feijão e outras leguminosas, como lentilha e grão de bico, são ricas em fibras e proteínas, ajudam a controlar a glicose e dão saciedade. Outro ponto, frutas inteiras, tipo maçã, pera e laranja com bagaço. É melhor comer a fruta inteira do que só o suco, porque as fibras ajudam a reduzir a velocidade com que o açúcar entra no sangue. Verduras e legumes, como couve, espinafre, brócolis, abobrinha, cenoura, eles enchem o prato, alimentam, têm poucas calorias e muitas fibras. E não podemos esquecer das gorduras boas, como abacate, castanhas e um pouco de azeite. Ajudam na saciedade e no equilíbrio do corpo, se usadas com moderação. Por fim, a água. Pode parecer simples demais, mas é fundamental. Sem água, o sangue fica mais denso e o corpo sofre. Por exemplo, começar o dia com uma fruta, um pouco de aveia e um copo d'água pode ser o empurrão que o seu corpo precisa para equilibrar melhor o açúcar ao longo da manhã. E eu te pergunto, você tem nutrido o seu corpo ou só tem alimentado a rotina? Agora, vamos aos 5 hábitos alimentares que previnem diabetes naturalmente aos 60 a mais. O primeiro hábito é colocar mais fibra no prato. Fibras são como freios naturais
Para o açúcar, elas estão nas frutas, verduras, legumes, grãos integrais e no feijão. Uma dica é fazer metade do seu prato de almoço e jantar com salada e legumes. E tente incluir feijão quase todos os dias, se puder. Você tem colocado cor no seu prato ou ele tem sido sempre branco e sem vida? O segundo hábito é trocar o refinado pelo integral. Aos poucos. Não precisa mudar tudo de uma vez. Você pode, por exemplo, misturar arroz branco com arroz integral. Ou ir diminuindo o pão branco e testando versões com mais fibras. Cada pequena troca já faz uma grande diferença. O terceiro hábito é reduzir açúcar e doces devagar. Mas de verdade, em vez de cortar tudo do dia para a noite, o que costuma gerar culpa e compulsão, comece reduzindo. Coloque menos açúcar no café. Deixe os doces só para dias especiais, não para todos os dias. E evite refrigerantes e sucos muito açucarados. Já pensou que o açúcar, às vezes, é mais um costume do que uma necessidade? O quarto hábito é comer em horários mais regulares. Ficar muitas horas sem comer e depois fazer um pratão aumenta a chance de descontrole. Tente tomar café da manhã, almoçar e jantar em horários parecidos. Se sentir necessidade, faça um lanchinho saudável entre as refeições. O seu corpo gosta de rotina. Ele sente o ritmo do seu dia. E o quinto hábito? Beber água ao longo do dia. Em vez de grandes quantidades de uma só vez, vá bebendo aos poucos. Um copo ao acordar, um copo no meio da manhã, outro à tarde. Parece simples, mas muda muito como o corpo reage. Quando o corpo começa a entrar em descompasso com o açúcar, ele manda sinais. Pode ser muita sede, muita vontade de urinar, fadiga constante, visão embaçada ou até perda de peso sem explicação. Se esses sinais aparecem, é muito importante procurar um médico e fazer exames. Por outro lado, o excesso de restrição também machuca. Cortar tudo de vez, sentir culpa sempre que come ou entrar em dietas malucas não é o caminho. O seu corpo está pedindo socorro ou gratidão? Socorro, quando você ignora os sinais e segue no automático. Gratidão, quando você faz acordos mais amorosos com a alimentação, sem extremos. E lembre-se, quem tem diabetes ou pré-diabetes precisa de acompanhamento profissional. O que estamos fazendo aqui é construir consciência, não dar uma consulta médica. Para deixar tudo isso mais prático, deixa eu te dar algumas joias simples. Primeira joia: monte um café da manhã mais caprichado. Uma fruta, um pouco de aveia ou um pão com mais fibras, um ovo mexido e água. Isso já evita que você desabe de fome no meio da manhã. Segunda joia: tente aumentar a salada um pouquinho todo dia. Nem que seja começar com 2 folhas a mais de alface e uns pedaços de tomate. Terceira joia: evite comer na correria, em pé, distraído. O seu corpo sente o ritmo do seu dia. Quando você come com calma, mastiga bem e sente o sabor, a chance de exagerar diminui muito. Já pensou que cada refeição é uma oportunidade de cuidar ou de descuidar de você? Se você ficou comigo até aqui, eu quero te lembrar de algo muito importante. Diabetes não é só uma palavra assustadora. É também um convite para olhar a própria vida com mais carinho. Os 5 hábitos alimentares que previnem diabetes naturalmente aos 60 mais não são castigo, são ferramentas de liberdade. Quanto melhor você cuida de si, mais tempo você ganha de qualidade de vida. Invista na sua saúde hoje, o seu corpo vai te agradecer amanhã. E nunca esqueça, cuidar de si é um ato de amor, não de sacrifício. Se essa mensagem te fez pensar, deixa seu like, compartilha com quem você quer ver saudável por muitos anos e comenta aqui embaixo. Você tem nutrido o seu corpo ou só alimentado a rotina? A gente se encontra no próximo vídeo. Cuida de você com carinho. Você merece viver essa fase com equilíbrio, doçura na alma e menos açúcar no sangue.